Amigos e amigas, JS Simplifica para vocês. Olá, amigos e amigas, JS Simplifica para vocês. Estamos aqui para iniciarmos a nossa live sobre pose do rodo. Boa noite a todos. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindo à live Pose do Rodo. Tamo juntos, Marinho. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus familiares, compartilhe para aquelas pessoas que precisam adquirir informações verdadeiras sobre aquilo que trata sobre o caso Pose do Rudo. Tranquilo? Tudo bem, senhores? De boaça? Oi, Vanessa, tudo bem? Tamo juntos, minha amiga. Oh, verdade, irmão, verdade. Vamos lá, meus amigos. Compartilhe aí com seus amigos, seus conhecidos e vamos evoluir sobre a prisão Pose do Rudo. Tranquilo? Tudo bem? Vamos aí analisar em cima, claro que a nossa análise é sempre uma análise jurídica, em cima daquilo que nós presenciamos na mídia, aquilo que é propagado. Tamo juntos, horroroso. Vamos juntos. Isso aí. Compartilhe com seus amigos e vamos que vamos. Tranquilo? Bom, senhores, vamos lá então dar início à nossa live hoje, a lá, Pose do Rudo. Bom, a primeira coisa que eu preciso esclarecer com os senhores sobre a nossa live é o seguinte: eu, Jackson, não tive acesso ao inquérito policial, então eu vou falar com base naquilo que eu tive acesso por meio das mídias, tá claro? Tudo bem? Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro com os senhores. O segundo ponto é o seguinte: o Pose, ele foi preso e teve a decretação da sua prisão temporária. E o que acontece? Muitos estão falando da prisão temporária do Pose e está pensando no crime de apologia previsto no artigo 287 do nosso belo Código Penal. Entenda, o crime de apologia, apologia de crime ou apologia ao criminoso, e isso prevê uma pena de detenção de 3 a 6 meses. Então esqueça o crime de apologia quanto à decretação da prisão temporária do Pose. Por quê? A prisão temporária do Pose, ela tem um prazo de 30 dias. Ou seja, se a prisão temporária do Pose tem um prazo de 30 dias, eu posso dizer para os senhores tranquilamente que o crime no qual o Pose está sendo investigado é um crime hediondo ou é um crime equiparado aos crimes hediondos. E pelo que parece, pelo que a mídia propaga, isso fica caracterizado que a polícia está investigando ele pelo crime de tráfico de drogas, aquele crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: bom, muitas pessoas me perguntam sobre essa investigação que está acontecendo sobre o Pose do Rodo e sobre a decretação da sua prisão temporária. Bom, falando aquilo que eu interpretei, aquilo que eu visualizei nos meios de comunicações. Galera, se a prisão temporária dele foi decretada com base claramente em 30 dias, significa dizer que a polícia pediu a decretação da sua prisão por um crime hediondo ou um crime equiparado a um crime hediondo. Por quê? A prisão temporária, em regra, ela está positivada na Lei 7.960 de 89. 7.960 de 89. E a Lei das Prisões Temporárias prevê um prazo para crimes comuns, 5 dias, podendo ser prorrogável por igual período. Só que quando eu falo em crimes hediondos e crimes equiparados aos crimes hediondos, eu terei que aplicar o prazo previsto no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.060,
72 de 90, que é a lei dos crimes hediondos, tá claro? E a lei dos crimes hediondos, 8.072 de 90, o que ela fala? Ela fala que o crime hediondo e o crime equiparado terá um prazo para prisão temporária de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30. Então, o crime no qual o Pose está sendo investigado é um crime hediondo ou equiparado a hediondo. Inicialmente, parece que o crime que ele está sendo investigado é o crime equiparado a hediondo, por ser o tráfico de drogas. Tráfico de drogas esse previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas. E o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, galera, Jackson, me explica tráfico de drogas? Galera, uma pessoa pode responder por tráfico de drogas de duas formas. Primeira hipótese, uma pessoa pode efetivamente responder por tráfico de drogas praticando os verbos previstos lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, tá? Ele vai importar, exportar, vender, fabricar, adquirir, receber, ou seja, ele pratica os verbos do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Ele é autor do crime de tráfico de drogas, tá claro? É a primeira hipótese que uma pessoa pode responder por tráfico de drogas. A segunda hipótese é a seguinte: ele não vai praticar nenhum dos verbos previstos no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Na verdade, ele vai induzir, ele vai instigar e ele vai auxiliar alguém a praticar a traficância, a realizar os verbos previstos no artigo 33. Vamos falar do caso Pose do Rodo. Segundo a mídia está dizendo que o Pose do Rodo tinha um pacto com o Comando Vermelho, onde no Comando Vermelho ele fazia shows para venda de drogas. Bom, eu tenho uma possibilidade de adequar, enquadrar a conduta do Pose do Rodo ao tráfico de drogas? Tenho. Qual é a hipótese? A hipótese é o seguinte: se o Pose ele tem um vínculo, ele está acordado com o tráfico de drogas para fazer shows, para venda de drogas, ele é partícipe do crime de tráfico de drogas. Ele responde por tráfico de drogas não como autor, e sim como partícipe. Agora, temos que tomar cuidado. Por quê? Se o Pose do Rodo ele faz shows em comunidades, por exemplo, a mídia diz que é a comunidade do Comando Vermelho, e ocorre a venda de drogas nessa comunidade, porém ele não tem um pacto com os traficantes para poder vender mais drogas, ele não pode responder por crime de tráfico de drogas. Por que ele não pode responder por crime de tráfico de drogas? Porque para ele responder por crime de tráfico de drogas, ou ele tem que ser autor, ele tem que praticar os verbos do artigo 33 da Lei 11.343, ou ele tem que colaborar para o tráfico de forma indireta, induzindo, instigando, auxiliando. Ou seja, ele tem que ter um acordo, tem que ter um liame subjetivo com o tráfico, um acordo entre o Pose e o tráfico para ele fazer o show e o tráfico vender mais, lucrar mais. Se existir esta prova, pode sim o Pose responder por tráfico de drogas? Pode. Agora, se não existir uma prova de que o Pose ele tem um pacto, ele tem um vínculo com os traficantes para fazer shows e vender mais drogas, não tem como o Pose responder por tráfico de drogas, tá? Não tem como o Pose responder por tráfico de drogas. Ou seja, nós sabemos que ele está preso temporariamente. Ou seja, a prisão temporária será decretada quando imprescindíveis para as investigações do inquérito policial. Nós estamos na fase do inquérito policial. E o que isso significa dizer? Significa dizer que nesta fase do inquérito policial, pode, através da conclusão, o Ministério Público pedir o arquivamento e entender que não tem o mínimo de autoria e o mínimo de materialidade. Ou pode, mais à frente, o Pose ser inocentado via judicial, se não ficar comprovado nada. Agora, se a polícia comprovar que o Pose tem um liame subjetivo, tem um vínculo com os traficantes para fazer
shows e ter mais vendas de drogas, o Pose pode sim responder por tráfico de drogas como partícipe e não como autor do crime de tráfico de drogas. Por quê? Porque o tráfico de drogas você pode responder como autor ou como partícipe. Ou seja, autor, aquele que está importando, exportando, vendendo, transportando, fornecendo, ou seja, tendo em depósito, tudo bem, ele não entra. Mas como partícipe do tráfico, onde ele tem um pacto com os traficantes e faz shows para poder ter mais vendas de drogas, se a Polícia Civil provar isso, sem dúvida, ela vai conseguir indiciar ele por tráfico de drogas, não como autor, e sim como partícipe. Tá claro, senhores? Quanto a esse ponto? Tudo bem? Quanto a esse ponto? Conseguiram pegar esse ponto quanto ao tráfico de drogas? Tranquilo? Conseguiram raciocinar o porquê que ele pode responder ou não por tráfico de drogas? Eu não tenho acesso ao inquérito policial. Eu não tive acesso ao inquérito policial e o inquérito policial está no início, porque foi decretada a prisão temporária dele esta semana. Então tudo pode acontecer. A polícia está na fase investigativa, ou seja, ela está investigando. Ela prendeu ele porque é imprescindível, é necessário para as investigações. Ok, mas pode no final entender que não houve nada disso, que o Pose realmente não praticou tráfico ou que ele praticou tráfico. Tá claro? Agora, tem um outro ponto que nós temos que analisarmos, que é o seguinte. Segundo a mídia, aqueles vídeos que mostram na hora em que o Pose ele é preso, tá claro? Na hora em que o Pose ele é preso. Na hora que o Pose ele é preso, mostra o Pose na casa dele, ele de costas, mão na parede, tranquilaço, se entregando. A polícia vai lá e algema o Pose. Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Lembrando, eu, Jackson, não tive acesso no que aconteceu anteriormente. Por quê? Porque quando eles começam a gravar, segundo as gravações que vazaram pela DRE, as informações, as gravações que foram publicadas foram literalmente quando? Quando estava dentro da casa dele. E ele literalmente lá tranquilão, botou a mão pro alto e eles foram lá e algemaram ele. Percebam, segundo a súmula vinculante número 11 do STF. Galera, entendam o seguinte, temos que raciocinar dentro da súmula vinculante número 11 do STF. A súmula vinculante número 11 do STF, ela diz assim, só é lícito o uso de algemas, só é lícito o uso de algemas, só é lícito o uso de algemas no caso de perigo, no caso de risco ou no caso de fuga, sob responsabilidade administrativa, civil e penal. Vamos lá, então. Pelo que os vídeos demonstram, houve um espetáculo na prisão do Poço do Rodo. Pelo que os vídeos demonstram, houve ali literalmente um espetáculo quanto à prisão do Poço do Rodo. Sim, por quê? Porque seguindo a súmula vinculante número 11 do STF, só será lícito, só será uma forma legal de você usar algemas quando tiver perigo, risco ou fuga. Se você algema alguém fora dessas possibilidades, dessas exceções previstas na súmula vinculante número 11 do STF, você está descumprindo a súmula vinculante do STF e ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Tá claro? Porém, eu quero que vocês entendam o seguinte, aqui eu estou externando, eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu visualizei na internet, através dos vídeos. Se existirem outros vídeos anteriormente àqueles que estão sendo publicados, de repente até tem até uma justificativa. Porém, os vídeos que nós encontramos hoje na internet não justifica o comportamento no qual foi entregue ao Poço do Rodo. Por quê? Porque, de acordo com a súmula vinculante número 14, ela determina, no número 11, ela determina que só há o uso lícito da algema quando você agir dentro
dessas três possibilidades: perigo, risco e fuga. E tem que estar justificado por escrito. Tem que estar justificado por escrito. Inicialmente, parece que aquilo ali foi filmado e teve um espetáculo quanto à prisão do Pose do Rodo. E a própria súmula vinculante número 11, ela diz que se uma pessoa for algemada e não for algemada dentro da legalidade, dentro daquilo que está previsto no tipo, cabe a ela o quê? Reivindicar responsabilidade administrativa, civil e penal. Então, se o Pose do Rodo entender que aquele ato, que não aconteceu nada anteriormente, somente aquele vídeo que todos nós tivemos acesso, se o Pose entender que ali foi uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pode sim o Pose responsabilizar literalmente as autoridades e seus agentes pelo ato de abuso de autoridade praticado pelo Pose do Rodo ali naquele momento. Sim, pode. Pode existir? Pode. Porém, é o que eu estou dizendo para os senhores. Eu não sei se existiram vídeos anteriormente àqueles que foram publicados na internet. Porque os vídeos que mostram claramente o Pose com a mão para o alto, ele vai lá, algema ele, e literalmente ele sai de boa. Tanto é que quando ele está saindo da casa, ele fala: tô algemado, tá me apertando, não vou correr. Ou seja, ali em momento algum demonstrou que ele estava dentro das possibilidades de você algemar alguém prevista na súmula vinculante número 11 do STF. Então, se não existir outros vídeos, outra justificativa para eles terem algemado o Pose do Rodo, realmente eles estão violando a súmula vinculante número 11, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal. Tá claro? E sem dúvida, isso, se comprovado isso, pode caracterizar um crime de abuso de autoridade previsto na Lei 13.869 de 2019. Claro que pode. Tá claro, senhores? Tudo bem? Conseguiram entender até aqui, sim ou não, senhores? Um outro detalhe, lembrando, galera, nós temos que entender o seguinte: a nossa análise aqui é técnica, é em cima daquilo que está circulando na mídia. A nossa análise aqui é técnica, sabe? A nossa análise aqui é técnica em cima daquilo que está publicando na mídia, o que a mídia está divulgando. Então, pode ser que existam outros elementos que justificaram eles terem algemado ele, tá claro? É o que eu estou dizendo. Mas se não existirem outros elementos, outros pontos que justifiquem ele estar algemado, sem dúvida, estão descumprindo a súmula vinculante número 11 do STF. Agora nós temos um outro ponto aqui que nós precisamos esclarecer. Hoje, muitas pessoas mandaram mensagem para mim, dizendo assim: galera, eu não vou conseguir responder as perguntas agora, porque eu não consigo fazer tudo junto, né? Lembra que eu tenho TDAH full, né? Eu vou primeiro esclarecer aqui os pontos, aí depois eu vou responder aí as perguntas, as dúvidas dos senhores. Tranquilo? Eu não consigo fazer duas coisas juntos. Não consigo, irmão, não consigo. Vamos lá, vamos juntos. De novo, vamos lá. Me mandaram mensagem hoje dizendo assim: ô Jackson, o Pose do Rodo, ele literalmente assinou a sentença dele, dizendo que ele realmente faz shows na facção Comando Vermelho e que realmente ele merece ser responsabilizado por tráfico de drogas. Aí eu falei: por quê? E aí me mandaram uma nota. E essa nota dizia o seguinte: quando o Pose do Rodo chegou ao sistema prisional, o Pose do Rodo, ele preenche uma ficha. E ele optou por ficar na facção Comando Vermelho. Tá claro? Comando Vermelho. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: aí a pessoa falou assim para mim: no momento em que ele optou em ficar na galeria do Comando Vermelho, Jackson, ele está assinando a sentença dele de que ele merece ser responsabilizado, sim, por tráfico de drogas. Porque ele pertence ao tráfico de drogas. Calma aí, para. Nós temos a Lei 7.210 de 84, que é a LEP, Lei de Execuções Penais. Tá claro? Lei de Execuções Penais.
E o que acontece? O sistema prisional ele é dividido em facções. O sistema prisional ele é dividido em facções. Se ele é dividido em facções, quando você ou qualquer pessoa entra no estabelecimento prisional, você vai ter uma ficha que qualquer pessoa, não é apenas o Pose do Rodo, não foi apenas o Pose do Rodo, qualquer pessoa que entrar no sistema prisional irá preencher optando a sua facção. Ou seja, qualquer pessoa. E vamos lá, venhamos e convenhamos. O Pose do Rodo, ele foi criado na facção Comando Vermelho, né? Segundo dizem, o Pose do Rodo, ele já foi realmente do tráfico, né? Já foi realmente do tráfico e ele pertencia ao Comando Vermelho. E hoje ele faz shows no reduto do Comando Vermelho. Bacana? Sim. Galera, ainda quando ele entra no sistema prisional, ele optou por ficar, é óbvio, naquilo que ele pertence, que ele faz shows. Por quê? Se a Polícia Civil tiver provas de que ele faz shows em comunidades do Comando Vermelho, porque ele tem pacto com os traficantes, ele responde por tráfico de drogas como partícipe. Agora, se a Polícia Civil não tiver provas de que ele realmente faz shows em comunidade do Comando Vermelho, mas ela não tem prova de que ele tem pacto com os traficantes para venda de drogas. Ele não responde por tráfico de drogas nem como partícipe. Nem como partícipe. Então, na verdade, pode ele fazer shows no reduto do Comando Vermelho e simplesmente fazer porque ele se adequa àquela facção, porque foi onde ele morou, foi aquela facção que ele pertence, que ele aderiu. Então, literalmente, não é porque ele entrou no sistema prisional e ele escolheu a facção Comando Vermelho que ele assinou a sentença dele dizendo que ele é traficante do Comando Vermelho. Não, poxa! Claro que não! Não existe isso. Quando qualquer pessoa entra no sistema prisional, você vai escolher qual é a facção que você deseja ficar. E se você não quiser ficar na facção, você vai ficar no neutro. Porém, ele optou lá, claro, ele pertencia, ele vivia, ou ele pertence ao grupo da facção. Ainda que ele pertença, ainda que ele seja traficante, no momento em que ele optou por ficar na facção Comando Vermelho, no estabelecimento prisional, não é isso que vai condenar o Pose do Rodo. O que vai gerar amanhã um indiciamento, uma denúncia, um processo, uma condenação, é o quê? É simplesmente ter um inquérito dizendo, comprovando que realmente o Pose do Rodo ele faz shows em comunidades do Comando Vermelho porque ele tem um pacto com os traficantes do Comando Vermelho para vender mais drogas. Isso sim caracteriza o tráfico de drogas. Isso sim vai caracterizar o tráfico de drogas. Agora, não é porque ele entrou no estabelecimento prisional e ele literalmente assinou dizendo que vai ficar no comando que ele literalmente vai ser o quê? Ele é traficante. Ele é traficante? Não, claro que não. É claro que não, poxa. É claro que não. Não é porque ele entrou no sistema prisional optando por ficar no comando que eu vou falar para os senhores que ele vai responder por tráfico de drogas. Para ele responder por tráfico de drogas, porque aí é que está o detalhe. A prisão dele é temporária, não é temporária? Prisão temporária significa que ela será decretada quando imprescindíveis para as investigações. Então, ela tem um lapso temporal, por ser um crime equiparado a hediondo, um lapso temporal de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Sim. Sim, então é uma prisão temporária, é uma prisão quando imprescindíveis, quando necessário para as suas investigações. Tá claro? Então, para o Pose do Rodo responder pelo tráfico de drogas, é necessário que durante a investigação do inquérito policial
a autoridade policial ela venha demonstrar de forma clara, de forma cristalina, que realmente ele fazia shows e ele tinha um vínculo com o Comando Vermelho. Se realmente for demonstrado isso, não tenha dúvida que ele vai responder por tráfico de drogas. Agora, se não provar isso, entenda que não tem como responder o Poço do Rodo por tráfico de drogas. E aí muitos me perguntam assim: ô Jackson, então calma aí, você está dizendo que a liberdade de expressão, que as pessoas não têm liberdade de expressão. Calma aí, calma aí. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm liberdade de expressão. As pessoas têm liberdade de expressão. As pessoas têm liberdade de expressão. Mas não pode, através da liberdade de expressão, você praticar crimes. Não pode, através da liberdade de expressão, você praticar crimes. Porque se você, através da sua liberdade de expressão, você praticar crimes, você vai responder pelo crime no qual você está praticando. Pelo crime no qual você está praticando. Não tenha dúvida. Se você, através da sua liberdade de expressão, você caluniar alguém, você responde por crimes contra a honra. Se você, através da sua liberdade de expressão, você cometer um crime de racismo, você responde pela Lei 7766 de 89. Se você, através, literalmente, da liberdade de expressão, defender um traficante, literalmente, você ir lá e tipo, virar para aquele traficante, exaltar aquele traficante, exaltar, tipo, parabenizando ele pelo ato que ele pratica, você responde pelo ato que você está praticando. Agora, não vai responder por apologia ao crime aquela pessoa que canta e não tem um direcionamento. Ou seja, porque para a caracterização do crime de apologia, ele tem que fazer publicamente apologia ao fato criminoso ou ao autor de um crime. Ou seja, ele tem que, por exemplo, eu não sou muito ligado à música do Poço do Rodo. Eu conheço até a música aquela do pai, que ele canta de pai para filho, né? Eu até conheço, mas eu não conheço todas as músicas do Poço do Rodo. Mas se você pegar, por exemplo, uma música do Poço do Rodo, onde ele vai lá e ele está ali expressando aquilo que ele viveu, aquilo que ele vive. Entenda que, inicialmente, eu não posso dizer que cantar música de comunidade, cantar música da vivência de comunidade é apologia ao crime. Não é apologia ao crime. Agora, é porque ele tem liberdade de expressão. Agora, eu não posso dizer para vocês o seguinte: ah, não, através da liberdade de expressão ele pode chegar para um traficante e falar: você é sinistro, tem que traficar. Ou então chegar para um autor de homicídio e falar: parabéns, você matou, tem que matar mesmo, parabéns, você é o cara. Isso é literalmente o que? Exaltar o criminoso, exaltar o crime. Isso é uma apologia. Então temos que tomar cuidado, por quê? Porque na internet, galera, na internet, nós temos que tomar cuidado com muitas coisas que falam. E aquilo que eu venho defender para os senhores é o seguinte: entenda, senhores, esqueça o crime de apologia. Esqueça apologia. Esqueça associação para o tráfico. Associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006 não é um crime equiparado a hediondo. É prisão temporária com 30 dias. Se é um crime, a prisão temporária de 30 dias significa que é um crime hediondo ou equiparado. E o crime de associação para o tráfico não é um crime nem hediondo, nem muito menos equiparado, poxa. Então esqueça. Esqueça a apologia. Esqueça a associação. Foque no crime de tráfico de drogas. Pode sim o Poço do Rodo responder por tráfico de drogas? Pode, pô. É claro. Se a polícia provar, através do inquérito, que o Poço do Rodo ele não realiza o núcleo do tipo previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Ele não está importando, nem exportando, não está remetendo, não está adquirindo, não está vendendo, tá? Mas ele está induzindo, ele está instigando, ele está auxiliando. Então ele contribui para o tráfico de drogas de forma indireta. Então ele contribui para o tráfico de drogas de forma indireta acessória, tá? Ele contribui para o tráfico de drogas, então, induzindo, instigando e auxiliando. E o que isso significa dizer? Se ficar comprovado que o Poço do Rodo, ele realiza shows na comunidade do Comando Vermelho para maior vendas de drogas, sem dúvida, ele responderá por tráfico de drogas como partícipe. Agora, se não provar
que não conseguir provar esse liame, esse vínculo, só provar que ele faz shows em comunidade apenas do Comando Vermelho, se ele faz show apenas em comunidade do Comando Vermelho, porque é a comunidade que ele se adequa, é a comunidade que ele nasceu, é a comunidade que ele já pertenceu, ele não responde por tráfico de drogas. Ele não pode responder por tráfico de drogas, segundo a norma. Segundo a norma, não responde. Então, galera, quanto ao tema Pose do Rodo, eu quero que vocês entendam o seguinte: é óbvio que aqui nós estamos discutindo, tecnicamente, o meu intuito aqui não é questionar a prisão, não estou questionando prisão ou isso ou aquilo. Aqui a gente está discutindo quanto à prisão de grande repercussão, porque muitos alunos me pediram para eu comentar sobre o tema. Porém, as pessoas não estão se atentando para as informações que existem no caso da prisão do Pose do Rodo. E o que vocês têm que entender é o seguinte: a prisão do Pose do Rodo é uma prisão temporária. E o que significa dizer a prisão temporária? Significa dizer que ela tem um prazo. Ela tem um prazo. E a prisão temporária só pode ser decretada na fase do inquérito policial. Ou seja, a prisão temporária ela só foi decretada porque é imprescindível para as investigações. Ou seja, a autoridade policial que representou pela decretação da prisão temporária, o que ela fez? Ela comprovou que era necessário a prisão dele para fazer as investigações quanto aos crimes nos quais ele está sendo investigado. Bacana, bacana. Foi preso temporariamente. Foi preso. Como ele praticou, ele está sendo investigado por um crime equiparado a um crime hediondo, o prazo será de 30 mais 30. 30 mais 30. E dentro dessa investigação, pode ser que a polícia Civil ela venha provar realmente o liame, o vínculo entre o Pose e o comando. Ou seja, ela venha provar que realmente o Pose só faz shows em comunidade do Comando Vermelho porque ele tem um pacto com o comando para venda de drogas. Aí sim ele responde por tráfico de drogas. Porém, nós temos que entender que está na fase inicial. E essa fase inicial, eu não posso afirmar para vocês que isso é literalmente o quê? Que isso é uma condenação do Pose do Rodo. Eu não posso afirmar para vocês aquilo que ficou caracterizado, aquilo que vai ficar caracterizado, porque estamos diante de uma investigação de forma inicial. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, galera, entendam, a prisão do Pose é uma prisão temporária que tem literalmente um baseamento quando imprescindíveis para as investigações do inquérito policial num crime equiparado ao hediondo parece ser o crime de tráfico de drogas do artigo 33 da Lei de Drogas, que você pode responder como autor ou como partícipe. Não está levando em consideração a prisão dele para investigar o crime de apologia, porque o crime de apologia é um crime punido com pena de detenção, cara. É um crime punido com pena de detenção. E outra coisa, muitos falam da associação para o tráfico de drogas previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Ou seja, ou associação para o tráfico não é um crime equiparado a hediondo. Se não é um crime equiparado a hediondo, significa dizer que não foi esse crime que deu ensejo à prisão dele. Tá claro? Não foi esse crime que deu ensejo à prisão dele. Então é isso que eu quero que vocês entendam. É claro, quando eu falo da súmula vinculante número 11 do STF, eu falo para vocês que ela determina que só será lícito o uso de algemas nessa possibilidade: perigo, risco e fuga. Pelos vídeos demonstrados na internet, eu não sei se existem outros vídeos, pelos vídeos demonstrados, realmente demonstra que os policiais não estavam dentro dessas possibilidades legais. Dentro dessas possibilidades legais. Agora, eu não sei se existiram vídeos anteriormente aos que foram divulgados, tá claro? E o Pose identificando claramente que ali os policiais não algemaram ele, obedecendo às regras do Pacto São José da Costa Rica, de uma regra de súmula vinculante número 11, pode sim ele responsabilizar esses policiais de forma administrativa, civil e penal. Tá claro, senhores? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, desabafos? Eis aí a oportunidade da sua vida. Ninguém tem dúvida, é sinal que vocês entenderam tudo, né? Isso é sensacional, né? Se vocês entenderam tudo, é impagável. Bom, pode ser que tudo que nós estamos tratando aqui hoje, né? Amanhã venha mudar, né?
Amanhã venha mudar. Por quê? Pode ser que a polícia ela venha apresentar vários outros elementos que nós não sabemos ainda, porque o inquérito está na fase inicial e está ocorrendo a investigação. Tá claro? Não, não, galera, não. Ele tá ali, galera, entenda, ó, entenda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos pensar aqui, vamos pensar. Vamos pensar aqui, vamos pensar. Vamos pensar juntos. Se não for comprovado que o Pose ele faz shows em comunidade do Comando Vermelho, tendo um vínculo com a facção direto para vendas de drogas, ele não responde por tráfico. Agora, Jackson, ele faz shows, não tem vínculo com ninguém, mas o dinheiro que ele recebe é do tráfico para ele fazer shows. Tudo bem, ele é artista. Ele é artista. Galera, quer você queira, quer você queira, quer não, muitas pessoas, inclusive pessoas do colarinho branco, escuta a Pose do Rodo, curte Pose do Rodo, tá claro? Então, assim, ele tem 15 milhões. 15 milhões, irmão. 15 milhões de seguidores. Então, assim, querendo ou não, ele é artista. Querendo ou não, ele é artista. Tá claro? Ele é artista. É óbvio, comprovado que naquele ato ali que algemaram ele, eles descumpriram literalmente a súmula vinculante número 11, pode responsabilizar esses policiais penalmente, civilmente? Claro que pode. Inclusive incidir no abuso de autoridade? Pode. Aquele ato isolado ali, não é dizer que todo ato é ilegal, tudo bem? Não é isso. Não é dizer que todo ato é ilegal. Aquele ato ali, simplesmente, ele é ilegal. Não, não, não é que a prisão ela vai ser ilegal. Ah, a prisão ela é ilegal porque literalmente um ato os contamina todos. Não, não, não podemos pensar assim. Temos que pensar o seguinte, entenda que aquele ato ali foi um ato isolado. A prisão, ela não, aqui, entenda, nós não estamos questionando a prisão, porque a prisão é legal. Por quê? Porque ele está sendo investigado por um crime equiparado a hediondo. É legal. O que nós falamos sobre a súmula vinculante número 11 é um espetáculo que foi criado quanto à filmagem, quanto ao Gemal Pose, etc. E tal. Aquele espetáculo ali, se comprovado que realmente não existiu nada antes, o Pose pode responsabilizar aqueles policiais penalmente, civilmente e administrativamente. Agora, dizer que todo ato é nulo, todo ato, não. Tudo bem? Tá claro? É isso que eu quero que vocês entendam e compreendam. Tranquilo, senhores? Mas aí é que tá. Ele, na audiência de custódia, mantiveram ele preso justamente por isso que eu estou dizendo para vocês. Galera, só abram a Lei 7.960 de 89. Cara, faça esse exercício. Eu falo para vocês, eu sei o dispositivo de copo que eu leio isso todo dia. Então, assim, faça esse exercício. Peguem a Lei 7.960 de 89. A Lei 7.960 de 89, ela vai dizer que a prisão temporária será decretada quando imprescindíveis para as investigações. Ou seja, quando o delegado representa pela decretação da prisão temporária, ele apresentou que era necessário investigar aquele crime equiparado a hediondo. Ponto. Acabou. Neste momento, o que acontece? Ele está investigando. Foi para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o que o juiz entendeu? O juiz entendeu que aquela prisão, para aquele momento da investigação, é legal. Ou seja, ela vai ser mantida. Claro, essa prisão temporária, se o delegado apresentar elementos robustos daqui a pouco, porque o inquérito ele está no início, pode ocorrer a conversão da temporária para a preventiva? Pode, mas inicialmente ela é temporária, ela tem um lapso temporal a ser cumprido, que é um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então, literalmente, na audiência de custódia foi mantido, por quê? Porque o delegado conseguiu vincular de forma clara, cristalina, a real necessidade dele ser mantido preso para ocorrer a investigação do inquérito policial. Acabou. Então não tem nada de ilegal quanto à prisão. Tá claro? Não tem nada de ilegal quanto à prisão. Aqui o grande detalhe, e o grande detalhe que a mídia propaga, nós temos que entender
foi o ato de algemar, o ato daquela filmagem, o ato de todos aqueles aparatos que foram colocados. Ou seja, aquele ato ali, em especial, que foi praticado, sabe, aquela exposição ali do pose do rodo, aquilo ali é que literalmente é tendencioso. É tendencioso pela súmula vinculante número 11. É tendencioso, tá claro? Por quê? Porque, segundo a súmula vinculante, só é lícito o uso de algemas no caso de perigo, risco ou fuga. Se você não tiver nenhuma dessas possibilidades, você não pode algemar, sendo responsabilizado administrativamente, penalmente e civilmente. Então, se o juiz do rodo entender que não existiram nenhuma dessas possibilidades, e segundo os vídeos, eles não demonstram mesmo que existiram essas possibilidades para algemar, ele pode acionar literalmente autoridades e os agentes de autoridade, penalmente, civilmente e administrativamente, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Tá claro, senhores? E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que manteve ele preso foi porque é imprescindíveis para as investigações e a prisão temporária é baseada literalmente em um crime equiparado a hediondo. Por quê? O prazo será de 30 mais 30. É isso que a galera não está conseguindo aderir à ideia. Tranquilo, galera? Entenderam isso? Tranquilaço? Prometo para os senhores que na próxima semana, aí, se surgirem novas elementos sobre a prisão do Pose do Rodo, eu venho aqui, comento com os senhores, gravo um vídeo para os senhores, tranquilo? Quero agradecer a todos os senhores pelo carinho, pela atenção, sabe? Gratidão a todos aí que estão compartilhando os meus vídeos, que estão compartilhando a minha live, que acreditam no meu trabalho, que confiam no meu trabalho, tudo bem? Lembre que a nossa live aqui, o nosso intuito não é querer desconstruir a ideia de ninguém. Aqui o nosso intuito é simplesmente ter um posicionamento nosso, aspecto jurídico em cima daquele caso e analisar dentro daquilo que a mídia propagou. Tá claro? A mídia propagou. É claro que a mídia é complicado, né, galera? A mídia propaga muita coisa inadequada, né? Igual publicaram que o Pose do Rodo, sim, hediondo 30 mais 30, que o Pose do Rodo, ele assinou a ficha do comando, ele assinou o passaporte dele de que ele é traficante do comando, né? É uma loucura. Mas, senhores, estamos juntos. E, galera, lembre do seguinte: nós temos a nossa comunidade Simplifix. Comunidade essa que você estuda direito penal, processo penal e legislação extravagante do zero, galera. Não perca tempo. Comunidade essa que prepara você para qualquer concurso que caia penal, processo penal e leis. E o melhor, os senhores irão pagar uma taxa mensal de R$ 20,98. Nunca foi tão fácil estudar com JS Simplifica, galera. Venha para a comunidade Simplifix, que aqui eu não tenho dúvida que você irá gabaritar direito penal e irá parar de sofrer de uma vez por todas. Sim, prazo da prisão temporária previsto, prisão temporária para crimes hediondos não está na lei das prisões temporárias, Lei 7.960 de 89, está na lei dos crimes hediondos. Está lá no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90. O prazo da prisão temporária para crimes hediondos será de 30 dias, prorrogado por mais 30. O prazo da prisão temporária previsto na Lei 7.960 de 89, previsto no artigo 2º, para crimes comuns, será de 5 dias, prorrogado por igual período. Tá claro, senhores? Tudo bem? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tamo juntos. Um ótimo final de semana a todos. E a nossa live vai ficar disponível aí lá no nosso canal no YouTube, tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se assim Papai do Céu nos permitir. Tamo juntão, senhores. Abraço, fiquem com Deus.